Oi pessoal, meu nome é Georgiano e neste vídeo nós vamos mostrar como conectar a uma máquina virtual localizada na plataforma de nuvem da Microsoft, a Microsoft Azure. Esta máquina virtual contém o sistema operacional Ubuntu Linux. Como criar e configurar a máquina virtual tem em outros vídeos que vocês podem verificar o link na descrição deste vídeo. Então, a máquina está criada e nós vamos conectar a partir do Windows. Vamos aqui para a nossa tela do Windows. A primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar o software de conexão. Então eu vou lançar aqui um navegador, vou usar o próprio Microsoft Edge, e o software que a gente vai usar chama-se PUTTY. Então putty.org tem o link para fazer o download do software. Então, logo, primeira coisa que aparece em putty.org, você clica aqui para baixar e tem as várias versões aqui. Então, verifique qual é a sua versão. Esse aqui é o Windows 64 bits rodando no x86 e clica para baixar o instalador. Quando a instalação, o download terminar, você clica em abrir arquivo e vai passar para o processo de instalação. Então, normalmente a gente vai manter o local padrão de instalação, instalar, colocar aqui também um atalho no desktop, manter a instalação completa e instalar o software. E aí o processo de instalação vai pedir a autorização, então você tem que ser administrador do computador, e aí você vai autorizar e ele vai realizar a instalação. Então, feita a instalação, o software está instalado, eu vou minimizar aqui o navegador, ele abre aqui com algumas informações, tá? A gente vai direto conectar. Então, meu software está aqui, eu vou abrir uma janela e ele vai pedir a configuração. Então, ele pede qual é o IP ou o nome do computador e a gente ainda não tem nenhum IP. Então, a gente vai conectar usando um navegador qualquer ao portal.azure.com. A gente vai realizar a conexão. Colocar a senha. Continuar conectado, sim. Esse computador tem uma conta pessoal. E aí, na página principal, a gente tem aqui os recursos recentes. A gente pode clicar direto em máquinas virtuais. Tá? E eu vou clicar aqui direto em máquinas virtuais. Vai ter a máquina virtual que a gente criou, chamada Ubuntu Georgiano. E entre as informações na página principal, a gente pode ficar na página principal mesmo, tem aqui qual é o IP da máquina. Então, o IP da máquina é 23.102.151.14. Aí você tem que verificar qual é o IP da máquina que você criou. Então, a gente vem aqui para o PUT e aí vai colocar o IP da máquina, 23.102.151.14. Lembre-se que é verificar o IP público. Cuidado porque tem o endereço IP privado. Esse você não pode acessar. Precisa do endereço IP público. E aí você vai abrir a conexão. Ele vai pedir para cadastrar essa máquina, esse computador. Normalmente a gente aceita. E vai pedir o nome do usuário. Então é o nome do usuário que você criou, colocou na criação da máquina virtual. O nome do usuário que é o administrador. E depois ele vai pedir a senha. E aí você coloca a senha no momento que você cadastrou. Agora nós estamos conectados à máquina virtual. Tá? Então ele passa algumas informações. Tá?
de uso da máquina. São informações que estão lá assim que cria. Então, quantos processos tem criado, coisas de sistemas operacionais, o uso do HD. Então, lembra que a gente criou 64 GB. Então, ele tem 61 porque tem uma parte reservada para coisas internas do sistema operacional, o uso da memória. E aí tem algumas outras informações, inclusive ele lista quais são os softwares que estão instalados que podem ser atualizados. Mas aqui a gente vai ver algumas coisas. Então, isso aqui é um terminal iônico, você está conectado à máquina, a máquina virtual. E um dos comandos que a gente pode usar é o uname. O uname ele mostra na tela informações do sistema. Então, tem um sistema Linux, tem um Ubuntu, que é o nome da máquina. Aqui a versão e a compilação. Aí tem outras informações. A questão é que nós estamos conectados à máquina. Eu posso verificar, por exemplo, com um programinha chamado Top, que já está instalado no Ubuntu, já vem por padrão, ele lista informações do uso da memória e dos processos executando. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um total de 916 memória, do 1 GB que a gente tem na memória RAM, tem uma parte reservada para o sistema operacional. E aí a gente tem 916, eu tenho 186 MB livre, eu estou usando 183 e existe uma parte que é um cache de otimização, são espaços de memória para otimizar o uso, que usa, reservado pelo sistema operacional. Então, a gente está com a memória adequada aí, não tem problema. Para sair, digita aqui. Sair do top, digita aqui. E aí eu tenho outros comandos, por exemplo, clear, ele apaga a tela. Então, estou no terminal Linux aqui, eu estou conectado como usuário georgiano nesse computador. Então, outra coisa que a gente pode verificar é o HD. Então, LSB, LK, ele vai listar como estão os pontos de montagem, como está organizado o sistema de arquivos. O que interessa para a gente são esses dois elementos aqui, SDA e SDB. SD é a sigla usada pelo Linux para identificar discos e pendrives. São elementos de armazenamento. E aí o SDA é o nosso disco que contém 64 GB. E ele está dividido em 3 partições. Quando você instala o Ubuntu na máquina virtual da Microsoft, ele já divide em 3 partições. E essa partição aqui é o principal, é o equivalente, bom, de forma simplificada, claro, é equivalente ao disco C do Windows, onde está instalado o sistema operacional. A gente pode, inclusive, adicionar discos aí. Isso aí tem que entender como funciona o sistema de arquivos do Linux. Tá? Então a gente tem um disco SDA que está em 3 partições e o sistema está instalado numa partição que tem 63.9 GB. Tem umas partes reservadas para boot da máquina, são configurações de inicialização. Interessa para a gente que a gente tem esse disco aqui. Okay? Então, comandos, o clear apaga a tela, como eu falei, o ls lista os arquivos. Nós temos alguns arquivos aqui que eu já tinha colocado. O top ele vai mostrar o uso da memória. Se eu quiser facilitar a visualização, aperto a tecla Z, ele vai deixar colorido. Z novamente, ele volta para preto e branco. Q sai do sistema, clear apaga a tela. Who am I é um comando que diz quem eu sou. Então, eu sou o usuário georgiano, foi o usuário que a gente criou. E a partir de agora você tem um terminal Linux num computador virtual, localizado na nuvem, oferecido pela Microsoft Azure. Então, faça bom uso dessa sua máquina.